construir uma nova sociedade, a gente nitidamente tem, assim, que tem pessoas que têm hábitos ruins e tem pessoas que têm hábitos bons, são aquelas pessoas que seguem a ética e moralidade. Nós estamos nessa grande transição planetária, se esforçando para que o maior número de pessoas se tornem pessoas éticas, despertem o seu autoconhecimento. Essa pandemia está trazendo muito à tona isso. E uma coisa importante que a gente precisa entender é que nessa vida tudo está em movimento e a gente tem que tomar decisões o tempo todo, ações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E todas as ações, boas ou ruins, elas terão consequências. Elas terão consequências boas ou reações negativas. Isso é uma lei universal, uma lei universal. Só que tem uma teoria que diz assim, toda ação tem uma reação. Na Nanda Marga, essa lei é um pouquinho diferente. A gente tem uma visão um pouquinho diferente. Agora eu quero ver, vocês querem que eu fale assim ou quer que eu mostre a ilustração que eu preparei? A gente quer a ilustração que preparou, né? Eu também acho mais legal. Eu acho mais legal. A gente vai... Tac, tac, Já tac. preparou? Mostra pra gente. Eu gosto de desenhar. Embora eu não sei desenhar, né? Mas eu faço slides. Mas uma coisa eu vou... Assim, o que tu precisa perceber? Que as reações nunca serão as mesmas que as nossas ações. Hoje, se você pedir um dinheiro emprestado para alguém, tu vai lá... Como que chama? As pessoas são... Eu ouvia falar... a, a GNJ, Agiota. Agiotas? agiota, tu Isso. pede um dinheiro emprestado para ele, mas depois tu tem que pagar o dobro, né? Se tu paga bem mais caro. Por que que eles Ou fazem mais. isso? No banco também. No banco, quando tu empresta e tu vai pagar, tu tem que pagar sempre mais. Nunca é a mesma coisa. A reação é sempre maior, né? É, exato. Mas a gente vai entender o porquê que isso acontece. E o que que nós precisamos fazer para ficar livre dessas reações. Porque o fica livre das reações das nossas ações. Né? Aí a gente entra no estado de paz, de liberação, a gente fala iluminação. Né? É o estágio mais elevado que o ser humano pode alcançar. Então vamos ver como que isso acontece. Né? Então todas as minhas falas são baseadas nos ensinamentos de Shri Shri Anandamurti, tá? Não sou eu. A forma como eu apresento, sim, mas a fonte é ele, tá? Um grande mestre espiritual. Então, nós temos aqui ação e reação. Essa é a lei universal. O nosso progresso humano ele vai começar no plano físico, psíquico, psico-espiritual e espiritual. Só que para tu chegar lá no espiritual e alcançar a liberação, tu tem que vencer essa lei da ação e reação. E nós temos uma coisa que eu comentei, a Nanda Marga ela muda um pouco essa teoria. Ela diz que a ação nunca vai te dar, a reação da sua ação nunca vai ser a mesma, né? Tu não vai fazer algo e vai receber exatamente a mesma coisa de volta, porque existe um fator importante, três fatores importantes, né? Que a gente chama de tridanda. É o fator espacial, de lugar, temporal, de tempo e pessoal, por pessoa. Então, no momento que tu faz uma ação, tu fez uma ação 9:03. Antes de chegar 9:04, já passou um tempo. Então, o fator tempo já mudou. Não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. E da mesma forma, o fator tempo pessoal muda também. Pessoal, tem o fator pessoal, lembra aqui, ó. Aqui é espacial tempo, nunca é o mesmo. Imediatamente quando tu lança uma ação, o tempo está passando e já mudou o fator tempo. Né? Isso vai ter uma interferência. Quando você faz uma ação, você tem lá 5 anos de idade, você vai colher o fruto. Passou um bom tempo e você também mudou pessoalmente. Teu corpo físico já é de um rapaz de 25 anos, então o fator pessoal também muda. Aí lá vai chegar, quando tiver 25 anos, vai chegar a reação de uma ação que tu fez quando tu tinha 5 anos de idade.
E o fator espaço também muda, sabe? O fator espaço muda, assim, olhando numa grande escala, você vê tudo está girando aqui em torno do Sol, e o Sol também está girando dentro, né, de uma grande galáxia. O movimento da Terra, ele se aproxima, né, a distância entre o Sol e a Terra se aproxima e afasta conforme gira, a velocidade também muda, o ângulo muda, tudo está em movimento. O fator espaço também muda, né? Em todo movimento, distância e tempo, nada fica permanente estático, está sempre em transformação. Então, aqui, para nenhuma ação nesse universo, a reação vem sem alguma mudança de tempo, espaço ou pessoa. O fator temporal, espacial ou pessoal tem que sofrer mudança. E é por isso que quando você vai lá no banco pedir um dinheiro emprestado, você pega um valor X, mas na hora que tu vai devolver, tu tem que pagar o valor X, R$ 100, mais os juros. Por quê? O fator de tempo mudou. As coisas ficaram mais caras, as taxas aumentaram, né? O valor do dólar mudou, então tu tem que pagar mais caro. Então, sempre que uma ação é realizada, a sua reação nunca pode ser igual e oposta. Mas é assim que funciona. Sempre que uma ação é realizada, a sua reação nunca pode ser igual. Cadê aqui? E quando que cada reação deve começar? A gente tem um outro exemplo aqui. Uma pessoa que ela é ruim, tem maus hábitos de beber, de fumar, de mentir, é desonesta. Então, ela faz assim, faz tudo que ela quer fazer sem juízo nenhum, sem ética, sem moralidade nenhuma. Só que aí, de repente, ela decide ser uma pessoa boa e ela começa, descobre, sei lá, algum conflito acontece, porque a vida ela traz lições para as pessoas e a partir, às vezes, as pessoas elas mudam, né, dependendo ali do sofrimento que ela enfrenta. Então, ela decide ser uma pessoa boa. Quando ela decide ser uma pessoa boa, começa a meditar, começa a fazer serviço desinteressado e cuidar da alimentação e tudo mais, na hora que ela entra nesse caminho, eu já vi isso muito acontecer na prática. Eu ensinar meditação para as pessoas, depois as meninas vêm, Didi, meu Deus, a minha vida virou de cabeça para baixo. O que está acontecendo? Sabe por que isso acontece? Ela decide ser boa e começa a fazer a prática da meditação, ela começa a enfrentar um monte de problemas, obstáculos. Assim, mas como assim? Agora que eu estou fazendo algo bom, eu decidi ser bom, eu estou sofrendo, né? Enfrentando um monte de desafio. Ou seja, aí ela começa a colher os frutos das ações que ela cometeu antes, seja nessa vida ou seja na outra passada, né? Isso é assim que começa a surgir. Porque isso acontece porque é como se fosse um pêndulo se movendo para um lado, para o outro, para cima, para baixo. As reações das más ações, elas vão começar a surgir. Tu vai ter que colher o fruto uma hora. E principalmente quando você faz meditação, você está acelerando esse processo de viver as suas reações, porque a partir do momento que tu vive todas as reações é quando você alcança o estado de liberação. Um exemplo aqui o Buda traz. O Buda fala assim para gente. Tem uma palavra que chama papa, significa pecado. A pessoa vai lá e comete um grande erro, assim, um grande pecado. Ele dá um exemplo assim, o cara vai lá de uma classe inferior, compra um ticket, né, de avião, e ele vai lá e senta na primeira classe, sendo que ele pagou uma classe lá convencional. Só que aí ele está lá sentado, desfrutando, né, toda a comodidade, o benefício daquela primeira classe, que é mais cara, e aí de repente ele vai colher o fruto da ação dele, chega a reação. Na hora que o momento, né, o segurança ou alguém vem lá e fala, ei, teu lugar não é aqui, você vai pagar uma grande multa por isso, você vai ser indenizado, né, porque você está sendo desonesto. Então, no momento que começa a reação, então ele já começa o sofrimento dele. Então, a pessoa até faz as coisas erradas, desfruta até o momento que chega a reação. Depois que chega a reação, não tem como escapar. Vai ter que viver a consequência. E o Buda fala assim: quando o homem é bom, a sua vida é organizada e limpa, então ele deve passar por muito tempo, por muito sofrimento por causa da sua bondade. Parece que sua bondade é uma maldição, sua moralidade é uma maldição, mas apenas até que a reação comece. Quando começa a reação, percebe-se que o que ele fez foi bom.
É por isso que ele está gostando das boas ações. Quem disse essas coisas? Buda. Ou seja, uma pessoa boa. Às vezes a pessoa é boa, mas ela sempre se dá mal. Faz, nossa, eu tenho muito azar, não consigo, né, avançar. Mas porque ainda não chegou o momento dela colher o fruto. Na verdade, ela está colhendo o fruto das ações más que ela cometeu no passado, só que ela virou uma pessoa boa e ela está colhendo o fruto ruim. Só que a partir do momento que ela terminou de viver o fruto dessas reações ruins, ela vai começar a colher o fruto das ações boas. E aí ela começa a viver, né, essas reações boas. Isso que tá. Então, de alguma forma, para você viver as reações boas, você tem que viver tudo aquilo de ruim que tu plantou. Né? Aí você vai chegar lá na reação boa. Se você plantar coisas boas, senão não. Né? Então, como ninguém pode evitar o sofrimento das reações. Enquanto há momentos reativos, enquanto há reações insatisfeitas, não pode haver moksha, liberação. Então, todas as nossas ações, elas são como representa essas gaiolas. Você fica condicionado a viver as reações, sejam boas ou negativas. Se você faz boas ações, você vai colher bons frutos. Essas boas ações são como gaiolas de ouros. Você está lá dentro ainda, vivendo o bom resultado daquilo que tu plantou. E foi bom. Da mesma coisa, se você plantar algo ruim, você ainda vai estar lá dentro da gaiola, tendo que viver todas aquelas coisas ruins, as reações daquelas coisas. O momento de moksha, liberação no yoga, é o momento quando você elimina. Então, você anula isso. Você já viveu tudo que é ruim, viveu tudo que é bom. E aí você se libera. Mas como fazer isso? Como que nós podemos liberar? Como que a gente alcança esse moksha? Sendo que até quando a gente está dormindo, nós estamos fazendo uma ação. Até quando a gente respira, a gente está fazendo uma ação. Né? Quando a gente caminha, quando a gente está fazendo qualquer coisa, pensando é uma ação. E a gente, né? Que mente que para de pensar? Não existe. A mente pensa. Movimento constante. Como que nós vamos alcançar essa liberação, então, se tudo é ação? Né? O que é possível ser feito? Né? A gente tem no sânscrito duas palavras. Kurukshetra, que significa... Kurukshetra é igual fazer agir no campo, no mundo. Né? Você está nesse corpo, esse corpo é feito para agir. Você tem que agir nesse mundo. Né? E esse corpo também representa Dharmakshetra. Então, Kurukshetra é fazer, agir no mundo. Dharmakshetra significa nesse mundo, né? Kshetra, que é o campo, você deve fazer a prática espiritual, Dharmakshetra. Então, esse corpo serve para fazer práticas espirituais. O ser humano tem o corpo mais desenvolvido, né? Nós temos ali 50 tendências mentais que estão conectadas aí às nossas glândulas. Nós temos as glândulas principais, né, centros energéticos, glândulas principais. Ali tem 50 tendências mentais que estão se expressando internamente, mas também externamente nesse mundo, em 10 direções diferentes, dá 1000 expressões da mente. Né? Essas 1000 expressões da mente estão conectadas com com a glândula pineal. O momento que tu consegue harmonizar todas essas tendências, né, mentais que nós temos, colocar elas alinhadinhas numa única direção, harmonizando, é o momento que nós conseguimos alcançar o estado de iluminação. Né? Então, o que é recomendado? Quando você entra nesse corpo humano, físico perfeito, nós não devemos perder tempo. Né? Uma pessoa inteligente, nenhuma pessoa inteligente deve perder um único momento no que diz respeito à prática espiritual. Você harmonizar essa máquina. Tá? Então, até que a gente passe por boas ações, não se pode atingir moksha. Então, o que fazer? Qual a maneira mais inteligente? Se para a gente fazer boas ações, nós precisamos estar bem em harmonia. Né? Corpo físico, emocional
Para isso a gente tem o yoga, para isso a gente tem alimentação sutil, meditação. Tá, aí tu fez um monte de boas ações, né? Mas como se liberar do fruto, dos resultados dessas boas ações para alcançar a moksha, né? Qual a maneira mais inteligente? O que vocês acham? Tem saída? Ah? Alguém Servir mais e melhor. servir? Mas aí tu vai servir, tu tá fazendo uma ação ainda. Que é uma ação boa, né? Mas tu vai gerar uma reação boa. Como que escapa disso? É uma pergunta, né? Bem interessante. Ah, Prática Escapa? espiritual, sadhana? a prática espiritual. Mas até a prática espiritual é uma ação, se você fizer sem um segredinho aí. Né? A Sônia queria falar. Eu tenho dúvida, escapa? Hã? E escapa? Tem um escape? Tem uma forma? Tem uma forma. Exatamente quando eu deixa eu te falar assim bem sincera assim, o que mais me atraiu na Nanda Marga é que ela me mostrou essa forma. Até a prece, né? Até a prece é uma ação. Tá É. difícil. A pergunta de R$ 1 milhão. Sim, quem respondeu, acho que eu vou deixar ela sem resposta. Não, tô brincando, eu quero que todo mundo se ilumina. Vamos lá. Essa é a missão aí mais bonita, ajudar, né? Então, olha só o que Shri Shri Anandamurti ele fala pra gente. Ele responde assim. Ele fala assim, que você tem que fazer a seguinte ação. Olha só. Agir e não agir, né? Como que tu anula a sua ação? A pessoa ela tem que falar assim para a consciência divina. Ó, Paramapurusha é em sânscrito, né? A pessoa está falando com Deus. Ela fala assim, todas essas boas ações são feitas por mim, devem ser apreciadas por você, não por mim. Deixe que as reações ruins de ações ruins sejam sofridas por mim, mas deixe que as reações boas de ações boas sejam apreciadas por você. Que boas ações que fiz no passado, que boas ações estou fazendo no presente e que as boas ações que estarei fazendo no futuro, as reações devem ir todas para você. Você, por favor, aproveite. Eu não quero aproveitar. Deixe-me sofrer. Deixe-me sofrer por minhas más ações e que você possa desfrutar os bons frutos das minhas ações. Ou seja, você entrega o fruto dos resultados tudo para a consciência divina. Mas não entregue as ruins. Tem gente que quer entregar as reações ruins, mas quer desfrutar as ações boas. Completamente oposto, né? E, nossa, o ser humano faz cada coisa e chora, chora, depois chora, 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 né? Socorro, me ajuda. Né? Planta uma melancia e quer colher né? outra coisa. E aí tem uma outra coisa muito importante. Nós estamos encerrando essa aqui, né? Último. Ele fala assim: um conselho para nós. Você não deve correr atrás de nenhuma fraqueza psíquica. Não deve alimentar nenhuma fraqueza psíquica. Você não deve continuar se lembrando das doces lembranças do passado. Seu único objetivo é Paramapurusha, Deus. E o seu único motivo é satisfazer Paramapurusha, Deus, por meio da sua ação. Não faça nada de ruim e ofereça as boas ações das boas obras para Paramapurusha, para Deus. Está aí o segredo, né? Está aí o segredo revelado. Esse é o nosso desafio, né? Não se apegar aos frutos das nossas ações. Entregar tudo em forma de fazer tudo o que é bom para agradar a consciência divina. Então, é isso. Fazer tudo que é bom para agradar e entregar também o efeito, o resultado para ela. Assim, a gente se libera. Né? Antes de fazer,
Antes de fazer a ação, você já mentaliza. Não sou eu que faço, é a consciência divina que faz através de mim para ela mesma. Ela brinca com ela mesma, ela joga, serve ela mesma. Então, o ego não está na frente assumindo a autoria. Assim a É gente se isso, libera. isso que eu ia perguntar, desculpa, Didi. Isso que Sim. eu ia perguntar. Na verdade, é a gente anular o ego, mandar ele ficar quietinho. Uhum. Sim. Essa é assim, sendo bem prática, é isso, né? Sim. Até, gente, o caminho da espiritualidade, da meditação, é muito perigoso a gente também ficar se ficar, como que eu vou dizer? Você se perder no próprio ego. Nessa busca, né, achar que, tá, eu vou meditar, eu vou fazer serviço social, mas na hora, tipo, eu vou fazer, nossa, você está se enrolando mais ainda, E a né? doença da maestria também, né? Quando você acha que você está super iluminado e você não tem tolerância com os outros, você se coloca num lugar de melhor que os outros. Que Sim, absurdo, né? Ah, porque essa eu sou é a, espiritualizado, sou mais essa é a pior elevado, queda. estou num nível superior. É a pior queda. Sim, essa é a pior queda, muito, 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 muito perigoso. Você sabe, eu vou falar para vocês, o fato de eu estar dentro de um uniforme de acharya é mais desafiador ainda, lidar com tudo isso. Porque o ego é muito, né, ele é um camaleão, ele vai, conforme tu vai subindo, se sutilizando, o ego também vai se sutilizando na sua expressão. É muito esperto, ele sempre quer estar um pouco à frente. Quanto maior a luz, maior a sombra. Ai, a hora Bem que eu disse eu. sim. Tem uma coisa que eu ia falar, eu acho que escapou aqui, alguma coisa eu ia falar. Eu estava falando da meditação, dos serviços, né? Que quando a gente vai fazendo e faz com o sentimento do eu, a gente também está se amarrando aí nessas reações e é isso, fica difícil liberar. Eu sempre estou em vigília, tem que estar sempre em vigília, tudo, em tudo, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, né? E a meditação sempre vai trazendo essa clareza. Antes da meditação, você vê, eu falo, vamos fazer a entrega. Antes da meditação, aí você entrega já o sentimento do eu faço, né? Se coloca com humildade. E também já não fica esperando o resultado da meditação. Tu está fazendo para agradar a consciência suprema. É sua tarefa, né? Então tu faz assim. Isso é muito difícil, né? Você não vai encontrar essa preciosidade por aí. Por isso que o Shri Shri Anandamurti me cativa muito. Ele é muito, muito bom, né? Ele vem mostrando assim, ó, bem explicadinho, assim, coisas muito sutis, né? Então não esqueçam, lembre-se disso antes das ações, antes de qualquer coisa, né? Veja as pessoas ao seu redor como uma oportunidade de demonstrar o seu amor para a criação de Deus, né? Através que está ali manifesta naquela pessoa. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Tu tem que. Essa é a jornada espiritual. A gente desidentificar um pouquinho desse eu faço e se identificar com eu sou, né? É isso. Gratidão pela companhia. Namaskar. A gente pode conversar aí, né? E cuidado, não peçam dinheiro emprestado, né? Porque vai ter juros. Sim, tudo que tu vai fazer hoje vai ter a consequência. Por isso, não se entrega, né? Faça para a consciência divina, é melhor. A gente tem Didi, que fazer. maravilhoso. Uhum. Desculpa, Ana, pode continuar. Maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Amei. Muito obrigada, Didi. Que bom, que bom. Eu também gostei de aprender. Eu aprendo sempre, toda vez. Eu ia Aprender. dizer que o que a gente tem que fazer é, em vez de pedir dinheiro emprestado, é fazer um bom cheque forte de boas ações, né? É, Para colher no futuro. Mas mas não é pode, não pode entrega, ficar preocupado, encolhendo o futuro, tem que entregar. faz e não se apega. Você sabe,
É, Fazer sem apego ao fruto, caramba, é ao demais. resultado. Isso nas pequenas coisas a gente pode ver na meditação nossa. Às vezes a gente quer meditar e quer que amanhã já se ilumina, né? Mas não é bem assim. Não Então, na hora que existe você... milagre, né? É que a É, gente é apegada ao longo da humanidade, a gente foi forjado em sugestões milagrosas, né? Que são mentirosas, na verdade. É tudo na uhum, base de esforço, de dedicação, disciplina, a uhum, disciplina vinculada à entrega, não a disciplina castradora, né? Aí também tem confusões em relação a essas coisas. sim. E E é um o aprendizado resultado é minuto a muito minuto. sutil também, né? Então Hum, muitas pessoas acham que o resultado vai ser assim, ó, Fantástico. coisa É uma coisa. sobrenatural, assim, é. É, O resultado é sutil. O resultado exato. às vezes está na frente, está acontecendo com a gente e a gente não percebe. sim. É, é isso. E a forma de autocuidado também, né? Às vezes, sei É. lá, é uma água de elixir, uma água com quartzo rosa. Você põe o quartzo rosa lá na água, vai bebendo ela 21 dias, 28 dias. Tipo, qual é o resultado disso? É muito sutil, mas está trabalhando, né? Não quer dizer que não está. Uhum, é. Muito bom ouvir vocês. Bom, gente, nosso encontro é toda terça, às 8, e sempre, sempre eu fico vendo assim alguns temas é, que me ensinam e eu transmito. A gente está indo, né? Vou fazer muitos pontos aqui. Espero que vocês fiquem bem. Até a semana que vem, meditando. Ah, tá tendo, vou convidar que está tendo o projeto do Yoga para todos, às 7 da noite, gratuito. É contribuição adicional para assinar. Tem o link lá do meu Instagram, tem um link, tu entra lá, tu consegue entrar no grupo e já ficar por dentro. Ah, eu gostaria de compartilhar aqui com as irmãs e com o irmão Tiago que sábado foi meu aniversário Ah, e, e o Dada Pavarananda veio passar o aniversário comigo. é, Eu tive a iniciação com o Pavarananda, né? E só que a gente se perdeu um pouco assim por. Aí eu recebi minha segunda lição agora, depois de 25 anos. Eu fiquei sério, 25 anos só com a primeira lição. sério, Chico Takashi. Mas aí agora eu ganhei meu Guru Mantra e revisei a Ih, primeira lição. Eu tive 3 dias de boas conversas com o Dada, foi ótimo. Takashi, muito bom tu falar isso, porque as pessoas precisam saber que a segunda lição, o Guru Mantra, é a ferramenta para a gente, é a ferramenta que ajuda a gente a entregar as nossas ações. Você É, não. até quando tu estava falando ali, É, eu ia responder o Guru Mantra, mas aí sim, eu ia estar roubando, né? Porque eu recém tive a segunda lição. sim, mas bem lembrado, a segunda lição da Danda Marga é um mantra que pessoal que tu recebe diferente e significa, né, que, enfim, tudo é consciência divina, né? Você está vendo ela em tudo e em todo. Você que está fazendo, ela que está recebendo, ela que está fazendo, ela que está recebendo. Aí tu fica longe do ego. Mas é um assunto delicado que eu ouvi tudo e aí citei um exemplo errado, né? De fazer um cheque forte para colher depois e me esqueci do mais importante. Não é muito delicado mesmo, mas a gente tem que estar sempre observando os pensamentos da gente. Sim. Mas é sempre muito bom. Hoje já, se eu entendia um pouquinho desse assunto, eu já estou entendendo mais agora, porque sempre vai caindo as fichinhas.
vai Teve um colando a pecinha. comentário ótimo no chat. Alguém que está há 3 anos com a primeira lição e estava achando que era muito tempo já. É, viu? Parabéns, City. Felicidades. Feliz Ah, novo ciclo. muito É, obrigado. Legal. Fiquei muito bom. contente de poder compartilhar com vocês. Parabéns pelo aniversário, né? Quantos anos? 47. Ah, 47 ainda tá jovem ainda, melhor idade. É, Eu é isso vejo as aí. pessoas nos 40, elas são muito energéticas, assim, mais do que adolescente, parece. Cheio de foco, É, né? eu acho que a gente. ahn, eu, o meu exemplo é o seguinte, que é tanta coisa boa que eu aprendo, que eu vejo tanta coisa boa que eu preciso fazer e o tempo é curto. Uhum. Então é isso aí, é ação mesmo. Nossa, eu quero chegar lá, hein? É porque Falta, o tempo. falta ainda, vai faltar ainda 6 anos ainda. É, mas a nossa passagem é muito rápida, a gente tem que trabalhar mesmo, porque eu, pelo menos, o que me alimenta e me dá satisfação é poder ajudar os outros. A, Eu a gosto Ana, mais eu gosto mais de dar presente do que ganhar, sabe? Não que eu não goste de ganhar, entende? aham, fica meio sem jeito quando ganha. É, eu fico super feliz, mas às vezes eu não sei me expressar. Aí eu acho que as pessoas vão achar que eu não gostei. Tá em Pelotas, né? Tô em Pelotas. O Dada ficou aqui até hoje de manhã. Aí ele já Pelotas se... é frio também. Olha a Binite, tá lá em Fortaleza passando calor e a gente aqui com 1 grau. Oi, Benite. Então, agora que eu estou vendo o City falando aí do aniversário, eu tive vontade de cantar uma canção de Niná para ele. Ai, Ah, vamos rir, que então lindo. vamos. É. Baba não que o Alan, 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 Baba não que o Alan. Baba não que o Alan, 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 Baba não que o Alan. Um lindo ciclo para você, City. Ai, a Binite, Parabéns. lindo. Obrigado. Namaskar. Eu Muito fiquei com obrigado. vontade de ouvir mais. Que lindo. A próxima vez a gente combina tu tocar uma melodia sua, assim, outra canção, né? Vamos ouvir. Tá Isso, bom. isso, vai ser É, muito legal. ou até mesmo fazer o quinta pra gente. Isso. Vamos já deixar agendado, se você tiver tempo, claro. Eu sei que tu é muito ocupado também. A, a Ana tá aonde, Ana? Tu não foi iniciada na meditação? Não, mas já estou com vontade. Eu Tá. pratico meditação e yoga há uns anos, mas só conheci a Ananda agora, recentemente. Eu estou em Maricá, no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Ah, quem tá lá no Rio de Janeiro também, Abinite, é a Francisca, né? Aí, ó. Eu tenho duas já para iniciar no Rio de Janeiro. Vou passar lá. Vem mesmo, Didi. Sim. A Mantenha Lina tá ali contato. também. A Lina, tá no Rio também? Não. Tá no Rio? Sim, eu sou do Rio. Ah, então vamos lá. Já tem 3 do Rio. Muito bom. Vamos, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vamos chegar lá no Rio. Edith, eu fiquei impressionada agora. Você falou a sua idade? É, Meu Deus, eu achava que você tinha 30 anos. não, mas eu tenho. É que assim, depois de que vira Acharya, a gente não tem mais idade, né? A gente não fica mais contando, mas assim, como tô no Brasil, vocês são, né, minha família, então a gente está em casa.
Então, assim, eu tô com. Eu passo por isso também. Lá na Nanda me deram 20 e eu tenho 32. Sério. É bom. Esse é o efeito do É yoga, né? ótimo. É o efeito, assim, da prática, tudo. Vamos ver quando eu tiver 50, como que vai estar. Eu falei que eu quero chegar no 120. Não sei, né? Minha meta é 120, assim. Nasci pensando em 120, o padrão. Eu vou ter que trabalhar muito até lá. Uhum. Então tá. Muito bom estar com vocês. Nos vemos então na próxima terça? Sim, sim, sim. Um grande abraço para todo mundo. Eu vou deixar essa fala ali no meu Instagram, no Instagram da Nanda Marga. E se vocês acharem que alguém precisa ouvir, só compartilhar lá, né? Tá legal. Lanchinho da noite. Tá legal. Thiago, obrigado pela mensagem. Lina, bom te ver também, todos vocês. E muito bom, só tenho a dizer muito bom, né? Que bom te Namaskar. ter aqui, Prakash. Na Legal. gratidão. Namaskar. Boa noite. Então, para Gratidão, Pita Gui. Babaki Jai, né? Ai.